Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está assistindo esse vídeo. Eu sou Daniel Neri, sou professor do IFMG lá em Ouro Preto e sou também ambientalista, milito em diversos movimentos em defesa das nossas águas e das nossas serras. Estou aqui junto com Maria Tereza Corujo, Teca, nossa querida Teca, ambientalista, que integra também diversos movimentos, em especial o movimento de defesa da Serra do Gandarela. E a gente está aqui para conversar sobre essa ofensiva que a gente está vendo da Vale, por meio do Projeto Apolo, de retomar o Projeto Apolo, um projeto que é muito antigo, que desde 2007 ela tenta licenciar, e agora com interesse especial na Paleotoca, uma estrutura muito importante que integra o conjunto do distrito espeleológico ali do Gandarela e que, por meio de algumas manobras especialmente midiáticas, ela vem tentando tomar conta desse espaço caríssimo para a gente. Eu vou começar pedindo para a Teca explicar para a gente um pouco da história da defesa da Serra do Gandarela, da criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela e da descoberta da Paleotoca nesse contexto, nesse cenário de disputa com a Vale, com o Projeto Apolo da Vale. É você, Teca. Obrigado. Ok. É uma longa história, imagina, tem mais de 10 anos que a gente está nessa luta. A questão da intenção da Vale, tomamos conhecimento já em 2007, começou esse movimento de defesa da Serra do Gandarela, e em 2009 nós nos congregamos no movimento pela preservação da Serra do Gandarela, e foi quando, no mesmo ano, a Vale entrou com o seu pedido de licenciamento do Projeto Apolo. Nesse contexto, além de muitas outras questões envolvidas nessa história, nesses 2 primeiros anos, nós fomos surpreendidos no primeiro semestre de 2009 com um pedido da Vale no Conselho da APASUL de uma manifestação do que ela chamava um licenciamento para testar minério, amostragem industrial em 2 pontos da Serra do Gandarela. Naquela ocasião ainda não tinha sido formalizado o estudo do impacto ambiental do Projeto Apolo. Nós só sabíamos que na Serra do Gandarela não daria para começar a explodir 2 lugares, porque isso descaracterizaria aquele lugar que a gente já sabia que estava sob ameaça, e houve toda uma atuação muito intensa junto à APASUL, ao Conselho, ao presidente, na época, Mário Werneck, e na ocasião se conseguiu e não foi dada a manifestação naquele momento favorável, queriam que fosse ad referendo, ou seja, sem levar aos conselheiros, mas o resumo foi que não conseguiu emplacar, testar 2 pontos na Serra do Gandarela. Só para a gente entender, a Vale estava tentando uma licença para fazer pesquisa, e essa pesquisa implica, portanto, em perfuração e até em algumas explosões, em algumas dinamitações, e isso, obviamente, impactaria duramente toda a área ali da região, que hoje, inclusive, é limítrofe ou parte da Serra do Gandarela. Isso, tanto é que na época era muito claro no documento da Vale que ela retiraria uma quantidade de minério para levar para fazer então esse teste. Se não me engano, era na mina de Brucutu que ela iria fazer esses testes. Então, realmente, ela iria explodir e tirar essa quantidade nesses 2 pontos. Continuando, aí passa o tempo, no segundo semestre a gente toma conhecimento do estudo de impacto ambiental, se percebe no desenho do Projeto Apolo a marcação na área da cava daquela proteção de 250 metros ao redor de uma cavidade, e naquela ocasião, quer dizer, já no segundo semestre, a gente foi curiosidade saber o que era aquilo, e vimos que aquela marcação daquela cavidade era precisamente a área onde estava o ponto 1 dessa tentativa do primeiro semestre. Então, nós demos de primeiro cara... semestre de... No, a gente está no ano de 2009. Ou seja, naquela ocasião, para nós, havia ali uma tentativa da Vale, antes de divulgar o EIA,
de colocar em risco ou destruir essa cavidade que naquele EIA estava como de máxima relevância. Nem se falava de paleotoca. Passaram mais 2 anos e um especialista, o Francisco Sekiguchi, ele, numa palestra em Belo Horizonte, para pessoas da área da espeleologia, disse que na Serra do Gandarela tinha uma paleotoca. Tinha alguém aliado da causa, entrou em contato com a gente. Olha, escutei isso, vocês estão sabendo de uma paleotoca na Serra do Gandarela? E nós, não, já tinha passado 2 anos do início do processo de licenciamento da Polo. Foi o ano também que a gente pediu o Parque Nacional. Essa é uma outra longa história, mas voltando à paleotoca, em 2011, então, nós ficamos atentos. Onde está? Onde é que é isso? E aí depois chegou para nós umas fotos de pessoas que caminham lá, que entram nas cavidades, com umas fotografias que parecia mesmo as fotografias que tem das paleotocas do Sul, porque tem uns túneis arredondados e as cavidades em campo rupestre, em Cangas, elas não são assim. E a gente fez uma expedição e conseguimos localizar, porque nós pensamos se não seria precisamente aquela ponto 1, aquela cavidade de máxima relevância. E aí, com essas fotos e essa expedição, nós conseguimos formalizar ao Ministério Público uma representação apontando isso e mencionando a tentativa em 2009 e pedindo providências imediatas para a proteção dessa paleotoca. Ou seja, até aquele momento, 2013, se não me engano, 2012, que a gente formalizou ao Ministério Público, não havia nenhuma informação dada pela Vale de visibilização que ali tinha uma paleotoca. E já tinha um especialista de paleotocas em 2011 informando. Sabemos depois que ele deve ter sido contratado até para poder fazer essa avaliação. Teve lives em que ele falou sobre essa paleotoca da Serra do Gandarela muitos anos depois. Então, basicamente, estamos surpreendidos agora, em pleno 2023, com matérias, começou no Estadão essa semana, como se a Vale tivesse descoberto, e realmente em 2010, e a gente se pergunta, como assim até hoje a Vale ficou silenciada? Então esse é o ponto que nos trouxe a essa conversa aqui hoje, Daniel. Ótimo, vamos lá, só para a gente retomar. Paleotocas são cavernas que, ao que tudo indica, foram esculpidas por dentro, né, tiveram alteração para abrigar animais da chamada megafauna. Então a gente está falando principalmente das preguiças gigantes, que provavelmente utilizaram essas cavernas. Vamos lembrar que são cavernas em canga. A caverna em canga, ela tem uma rocha que é mais macia, né, uma rocha que é mais mole, e por isso esses animais conseguiam mudar ali a sua forma, né, a forma da entrada, fazer essa forma arredondada que a Teca mencionou, e aí isso se torna então um patrimônio arqueológico importantíssimo para a sua preservação. O que a gente acabou de descobrir? Que a Vale já tinha informação sobre a presença dessas cavidades, lembrando que cavidades naturais são bens preservados pela Constituição brasileira, né? E aí o grau de relevância, quando a gente fala de máxima relevância, significa que elas merecem, né, que se exija a máxima proteção sobre elas. Bom, e aí agora vamos falar um pouquinho do agora, isso que você começou a dizer. De repente, a Vale começou a dizer que foi ela que descobriu essas cavernas, que descobriu a paleotoca, e parece que ela está querendo agora não só ficar com o mérito da descoberta, mas também cuidar da proteção dela, Teca? Sim, o nosso entendimento ao tomar conhecimento da matéria no Estadão foi esse, assim. Tantos anos se passaram, nunca houve visibilidade por parte da Vale dessa cavidade de máxima relevância, que só muitos anos depois se sabe que é uma paleotoca. E por que agora? Por que agora está essa pauta da mídia sobre essa paleotoca? Então estamos agora nesse momento
além de, na matéria, que está claramente sendo pautada, a nosso ver, pelo interesse da mineradora, a gente está vendo ela querer trazer como se ela fosse a única interessada em proteger esse bem, que é precisamente contrário a todo o histórico até aqui, ela está já pautando que fazer uma área de proteção de 40 hectares é suficiente para proteger, e está induzindo a erro todos nós e a população, porque quando a gente vai olhar o que é 40 hectares em relação, inclusive, à cavidade e aonde ela está localizada, não faz o menor sentido, porque ela está no alto da Serra do Gandarela, tem uma área da cavidade que, segundo o estudo, está a cerca de 80 centímetros, 1 metro da superfície. Se ela pretende ali fazer uma cava que vai rebaixar aquela serra dezenas e dezenas de metros, lógico que qualquer um consegue perceber que não há como manter lá no topo da serra essa cavidade que tem os túneis inteira e íntegra, praticamente no meio de uma grande cava que vai rebaixando, ou seja, ela está pautando a mídia para que a população seja induzida a erro. Então, nós estamos agora diante desse momento. E para finalizar, lógico que não é coincidência que em junho houve uma decisão do judiciário de manter e de garantir a proteção. Então, ela não menciona, por exemplo, nas matérias, o seu representante, que foi apresentada uma proposta de proteger uma área muito mais coerente naquela questão da paleotoca, daquele conjunto de cavidades que provavelmente têm relações que têm que ser estudadas. Tem o estudo do Francisco Sekiguchi, que diz que as preguiças gigantes, elas eram gregárias, elas viviam em bandos. Provavelmente por isso que tinha cavidades, tem em outros lugares, que as cavidades se interconectam, porque elas viviam em grandes bandos. Então, ali, aquele distrito espeleológico que foi resultado de uma avaliação técnica, seria uma proteção realmente que faria sentido para o bem paleotoca. No entanto, a Vale, isso não é trazido os 40 hectares. Quando a gente vai pôr no mapa 40 hectares, é basicamente o raio de proteção que a lei exige, de 250 metros. E os 250 metros, gente, é assim, é um ponto. Não importa que a caverna, no total dos túneis, tem 340 metros. Os 250 metros é feito de um pontinho só da cavidade, não das extremidades de todas as pontas e túneis da cavidade. E a Vale apresenta 40 hectares, que é praticamente como se fosse o entorno, ou esse 250 metros ao redor da cavidade. Então, esse é o momento que a gente está vendo nova tentativa da Vale de falsear informações em relação aos impactos do projeto Apolo. Nesse caso, em relação a esse bem, como o Daniel falou, arqueológico, espeleológico e cultural, valiosíssimo aqui no território. Perfeito. Bom, gente, a gente está aqui trazendo esse alerta. É muito grave o que parece estar acontecendo, porque, além disso, a Vale está nos municípios adjacentes ali ao projeto Apolo, com a sua unidade móvel, fazendo propaganda, veiculando informações sobre o projeto Apolo, dizendo que o projeto Apolo já está pronto para ser licenciado, que o projeto Apolo não vai ter produção de rejeito, que o projeto Apolo não é o mesmo projeto Apolo de 2007, e o que a gente está vendo, na verdade, é que isso é um verniz. Né? A Vale continua com a sua intenção de fazer aquilo que ela chamava de Nova Carajás em Minas Gerais, uma planta de mineração de ferro que pode destruir todo esse patrimônio arqueológico, espeleológico, de biodiversidade. A gente precisa lembrar que a Serra do Gandarela preserva ali uma área de divisa entre Mata Atlântica e Cerrado, caríssima para Minas Gerais, para esse nosso quadrilátero aquífero ferrífero. A gente precisa lembrar que a Serra do Gandarela é a grande caixa d'água, ainda parcialmente, em boa parte preservada da mineração, que o aquífero que tem na Serra do Gandarela pode ser a grande fonte de segurança hídrica para a grande Belo Horizonte, até para toda Minas Gerais, no futuro próximo.
Então, seguimos na luta, estamos aqui com essa tentativa de fazer esse alerta, agradecendo aqui a Teca, e seguimos na luta. Obrigado, minha amiga. Valeu. Obrigada a mim, Daniel, e a nós, e a Serra do Gandarela pelo seu apoio.